Uma mulher à frente do seu tempo é aquela que nasce predestinada ao sucesso? Pensar além, adotar novas ideias, enfrentar as críticas e não ter medo do novo são características fundamentais para a conquista. No mundo ainda machista, o destaque feminino é algo que chama a atenção. Atualmente, mulheres ainda têm mais dificuldade em chegar a cargos de chefia do que os homens. Agora, imagina isso há 30 anos atrás. Sejam bem-vindas. Eu sou Fernanda Medeiros, médica ginecologista da Rio, e estamos começando mais um Papo de Mulher, aquele podcast empoderado, feminino e revolucionário. E falando em mulheres à frente do seu tempo, ninguém melhor do que ela, Andrea Velame, a nossa convidada de hoje, que irá dividir conosco um pouquinho da sua história de desafios e conquistas. Andrea, seja muito bem-vinda. Oi, Fernanda, é um prazer estar aqui com vocês, tá? E espero que a gente consiga bater um papo bem gostoso. Com certeza, ficamos muito felizes em você aceitar o nosso convite. E pra gente começar, conta um pouquinho pra gente, quem é a Andrea Velame? Andrea Velame é uma pessoa absolutamente normal, tá? É uma mulher extremamente família. Eu tenho uma relação familiar muito forte na minha vida. É uma coisa até que é meio antagônica, porque eu sou extremamente profissional, né? Ou seja, a minha atividade profissional fala muito forte na minha vida, mas eu consegui, ao longo dos meus 30 anos aí na área de arquitetura, design e comunicação, ter uma trajetória bem sucedida e tenho filhos de 32 e 32 anos de idade, 32 e 33, e ter uma relação de amizade e cumplicidade muito grande. Então, eu considero que a Andrea é uma pessoa normal. O que difere, talvez, a minha personalidade das outras pessoas é o fato de eu ser uma pessoa muito multifacetada, tá? Eu sou uma pessoa que eu estou muito atenta a tudo que acontece no meu entorno e eu não me prendo a nada. Eu sou uma pessoa muito livre, tá certo? Então eu faço tudo que eu tenho vontade, do jeito que eu tenho vontade e buscando sempre tentar dividir um pouco desse amor que eu carrego dentro de mim, tá certo? Com simplicidade e muita gratidão por tudo que eu consegui conquistar. Isso é muito bacana, isso chama muita atenção, porque no mundo tão polarizado hoje em dia, onde a mulher ela é vista ou como profissional ou como uma dona de casa, uma mãe de família, a gente vê uma profissional de sucesso que consegue agregar as duas coisas, realmente encanta. E não é à toa que você está aqui com a gente para dividir um pouquinho desse segredo, né? E como foi que surgiu esse interesse em empreender? É algo que vem de família ou surgiu na Andrea ainda menina? Fernanda, eu sempre fui uma pessoa muito da linha de frente, tá? Ou seja, eu sempre fui líder de classe, eu sempre tive à frente dos grêmios escolares, das gincanas. Eu sempre, eu uso um termo para me definir que é engraçado, que é assim, eu acho que eu sou uma pessoa fazedora, tá? Eu gosto de fazer coisas, eu gosto de realizar coisas. E desde muito cedo mesmo, eu digo, acho que com 11, 12 anos de idade, e quando eu comecei a desejar coisas, né, os bens materiais e consumo, a roupa, ou isso, aquela festinha, isso que eu poderia, eu muito cedo também achei que aquilo não deveria ter o peso e a responsabilidade sobre meus pais, que eu precisaria também achar caminhos para buscar a minha realização. Então, desde muito cedo, eu criei 300 coisas, produzia, fabricava, vendia, tá certo? E eu tinha na minha cabeça que eu sou filha de caminhoneiro, tá? O meu nome não é um nome tradicional, de nenhuma família tradicional, e talvez aos 12, 13 anos de idade eu tenha decidido que eu ia transformar o meu sobrenome numa marca, tá? Então eu na realidade já tenho 35 anos de casada, tenho 42 anos que estou com o Inácio, nós namoramos 9 anos, eu estou com meu marido desde os 13 anos de idade, tá? Mas eu até, ele mesmo brinca muito de que às vezes chega convite lá em casa, Inácio Velame. É, ou seja, eu na realidade tenho o sobrenome Barreto, desde que eu me casei, mas eu queria muito fazer o meu nome e criar a minha história. Eu acho que a nossa vida ela é muito complicada, né? Não existe felicidade plena,
O que existem são realmente alguns momentos de felicidade. Mas eu acho que a gente precisa vir a esse mundo para construir alguma coisa diferente. Então isso foi minha meta de vida, é minha meta de vida, tá certo? Diariamente, que é, eu não quero passar por essa vida, eu quero construir uma história nessa vida. Então essa foi minha grande meu incentivo de vida sempre foi esse. Muito bacana, e tem conseguido, né? E é muito legal ver que esses sonhos da menina Andréia, da adolescente Andréia, esses sonhos se concretizaram, se materializaram. E muito legal que você conseguiu transformar esse sobrenome, como você mesmo falou, que não era algo tradicional, numa marca de respeito hoje em dia, né? E sempre tem um pouco ainda essa questão do machismo, né? De associar o homem ao nome do homem. Exatamente. E olha que legal, as quebras de paradigmas nesse nosso mundo atual. Né? Exatamente. Imaginar que há 35 anos atrás eu não quis assinar o nome, não era porque eu tinha nada contra a família dele ou porque eu queria ser mais importante, mas eu queria sim construir o meu nome, a minha história, a sua identidade. Tá certo? A minha identidade. Eu acho que isso é importante, porque isso ninguém tira da gente, né? Com certeza. E é a prova de como a gente pode construir as duas coisas em paralelo, Exatamente. Que uma coisa não exclui necessariamente a outra, Exatamente. Né? E a Andréia menina, essa menininha lá de 12, 13 anos, já imaginava esse caminho aí de sucesso pela frente? Olha, eu na realidade, eu sou libriana com ascendente virginiano, então eu tenho elementos de personalidade muito marcantes. Eu sempre tive um interesse muito grande pela estética, por tudo que é o belo, sempre me chamou muita atenção. E tem uma característica da virginiana que é ser uma pessoa muito perfeccionista. Então, eu sempre fui e sou e não consigo me enxergar como uma pessoa que não estabelece planejamento, início, meio e fim para tudo que faz. Todo mundo brinca dizendo que é uma frase que é minha cara, que é fechar ciclos, tá certo? E eu acho que é importante a gente conseguir abrir espaço no seu dia a dia para você compartilhar a sua vida com outras pessoas dentro da sua atividade, mas você conseguir cada dia fomentar dentro de você esse lado menina. Né? Essa coisa de Poliana, que foi um livro que eu li com 12 anos de idade, né? O Poliana Menina e Poliana Moça, que me ensinou muito cedo a fazer o jogo do contente. Né? Então eu não sou uma pessoa, Fernanda, de grandes sofrimentos, tá certo? Eu, na realidade, eu costumo sempre minimizar um pouco as coisas ou sempre enxergar o lado positivo das coisas, tá certo? Ou seja, por maior que seja o problema, a gente sabe que vai resolver. Tá certo? Então, assim, com um pouco de inteligência emocional, com um pouco de equilíbrio e otimismo, a gente vai superar aquilo. Óbvio que tem momentos que a terra abre, que você cai, que você sofre, que você chora, mas o normal, no meu dia a dia, eu sou uma pessoa que eu procuro que a felicidade seja daquela menina de 12 anos e trazer até hoje a Poliana menina com o jogo do contente. Ai, que delícia. Isso é uma coisa que eu trago muito pro meu consultório, porque você sabe que o consultório da ginecologia tem muito daquele divã da psicologia, né? Então é aquele momento terapêutico. E temos muitas pacientes, muitas mulheres que têm esse perfil mais da lamentação, da reclamação e de enxergar tudo como um grande problema. Os problemas existem, sempre vão existir, mas cabe a nós enxergarmos as soluções e tudo é a maneira como a gente enxerga isso aí. Então eu acho que esse jogo da Poliana é bem bacana, né? Então nesse momento tão difícil que a gente vem vivendo, pandemia, questão de vacina, agora era até um tsunami que ia ter por aqui, né? Que ia falar. Aí eu, nossa senhora, mas vamos lá, vamos pegar uma prancha e vamos surfar aí nessa onda. Então tudo depende muito de como a gente enxerga. E se é muito bacana a gente ter esse tipo de exemplo quando a gente está feliz com o que a gente faz, quando a gente está feliz com a nossa família, a chance de tudo dar certo muito maior. Você tem isso como uma responsabilidade muito grande também, né, Fernanda? Porque, na verdade, quando você vai a um consultório médico, você busca, tá certo, encontrar alguém que efetivamente te abrace também, tá certo? E que a relação de confiabilidade é uma coisa extremamente importante, principalmente, aliás, em todas as áreas, mas na área de saúde se torna preponderante, né? Geralmente é um momento onde as pessoas estão mais fragilizadas, então esse acolhimento é muito importante. Exatamente. E as pessoas estão tão desacostumadas com esse olhar
que eu te digo, né? Aqui a gente montou um atendimento de ginecologia bem diferente daquele tradicional. Então, todo procedimento que eu vou fazer nas minhas pacientes, claro que você se despir, fazer um exame ginecológico não é nada confortável. Ninguém tem prazer em fazer isso. Então, a gente tenta minimizar para que isso se torne o menos desconfortável possível. E aí eu sempre pergunto, qual a música que você gosta de ouvir? Me conte um pouquinho sobre você. E aí as pacientes se assustam. Ai, por quê? Vai doer? Nossa, as pessoas estão tão desacostumadas a ganhar um carinho que quando ganham, acha, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. E aí fica aquela coisa, não aproveite seu momento, agora é o momento de você se permitir a ter um prazer, uma coisa do seu agrado. Então é importante que a gente se permita isso, né? Com certeza. E conta pra gente, quais foram os maiores desafios nessa caminhada? Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou? Eu acho que a minha maior dificuldade foi eu fiz sucesso muito cedo, tá? Então, eu aos 27 anos de idade, eu na realidade já tinha um reconhecimento nacional do meu trabalho, eu já tinha, na época, matérias publicadas na Veja Nacional, Folha de São Paulo, Gazeta Mercantil. Então, isso eu acho que foi muito forte para a idade que eu tinha. E eu automaticamente não tive maturidade para entender aquilo. Então, a vaidade tomou conta de mim naquela fase, tá certo? Então, O sucesso? Pensar além, adotar novas ideias, enfrentar as críticas e não ter medo do novo, são características fundamentais para a conquista. No mundo ainda machista, o destaque feminino é algo que chama atenção. Atualmente, mulheres ainda têm mais dificuldade em chegar a cargos de chefia do que os homens. Agora, imagina isso há 30 anos atrás. Sejam bem-vindas. Eu sou Fernanda Medeiros, médica ginecologista da Rio, e estamos começando mais um Papo de Mulher, aquele podcast empoderado, feminino e revolucionário. E falando em mulheres à frente do seu tempo, ninguém melhor do que ela, Andrea Velame, a nossa convidada de hoje, que irá dividir conosco um pouquinho da sua história de desafios e conquistas. Andrea, seja muito bem-vinda. Oi, Fernanda, é um prazer estar aqui com vocês, tá? E espero que a gente consiga bater um papo bem gostoso. Com certeza, ficamos muito felizes em você aceitar o nosso convite. E pra gente começar, conta um pouquinho pra gente, quem é a Andrea Velame? Andrea Velame é uma pessoa absolutamente normal, tá? É uma mulher extremamente família. Eu tenho uma relação familiar muito forte na minha vida. É uma coisa até que é meio antagônica, porque eu sou extremamente profissional, né? Ou seja, a minha atividade profissional fala muito forte na minha vida, mas eu consegui, ao longo dos meus 30 anos aí na área de arquitetura, design, comunicação, ter uma trajetória bem sucedida e tenho filhos de 32 e 32 anos de idade, 32 e 33, e ter uma relação de amizade e cumplicidade muito grande. Então, eu considero que a Andrea é uma pessoa normal. O que difere, talvez, a minha personalidade das outras pessoas é o fato de eu ser uma pessoa muito multifacetada, tá? Eu sou uma pessoa que eu estou muito atenta a tudo que acontece no meu entorno e eu não me prendo a nada. Eu sou uma pessoa muito livre, tá certo? Então eu faço tudo que eu tenho vontade, do jeito que eu tenho vontade e buscando sempre tentar dividir um pouco desse amor que eu carrego dentro de mim, tá certo? Com simplicidade e muita gratidão por tudo que eu consegui conquistar. Isso é muito bacana, isso chama muita atenção, porque no mundo tão polarizado hoje em dia, onde a mulher ela é vista ou como profissional ou como uma dona de casa, uma mãe de família, a gente vê uma profissional de sucesso que consegue agregar as duas coisas, realmente encanta. E não é à toa que você está aqui com a gente para dividir um pouquinho desse segredo, né? E como foi que surgiu esse interesse em empreender? É algo que vem de família ou surgiu na Andrea ainda menina? Fernanda, eu sempre fui uma pessoa muito da linha de frente, tá? Ou seja, eu sempre fui líder de classe, eu sempre estive à frente dos grêmios escolares, das gincanas. Eu uso um termo para me definir que é engraçado, que é assim, eu acho que eu sou uma pessoa fazedora, tá? Eu gosto de fazer coisas, eu gosto de realizar coisas. E desde muito cedo mesmo, eu digo, acho que com 11, 12 anos de idade, e quando eu comecei a desejar
coisas, né, os bens materiais de consumo, a roupa, ou isso, aquela festinha, isso que eu poderia. Eu muito cedo também achei que aquilo não deveria ter o peso e a responsabilidade sobre meus pais, que eu precisaria também achar caminhos para buscar a minha realização. Então, desde muito cedo, eu criei 300 coisas, produzia, fabricava, vendia, tá certo? E eu tinha na minha cabeça que eu sou filha de caminhoneiro, tá? O meu nome não é um nome tradicional, de nenhuma família tradicional, e talvez aos 12, 13 anos de idade eu tenha decidido que eu ia transformar o meu sobrenome numa marca, tá? Então eu na realidade já tenho 35 anos de casada, tenho 42 anos que estou com o Inácio, nós namoramos 9 anos, eu estou com meu marido desde os 13 anos de idade, tá? Mas eu até, ele mesmo brinca muito de que às vezes chega convite lá em casa, Inácio Velame. Ou seja, eu na realidade tenho o sobrenome Barreto, desde que eu me casei, mas eu queria muito fazer o meu nome e criar a minha história. Eu acho que a nossa vida ela é muito complicada, né? Não existe felicidade plena, o que existem são realmente alguns momentos de felicidade. Mas eu acho que a gente precisa vir a esse mundo para construir alguma coisa diferente. Então isso foi minha meta de vida, é minha meta de vida, tá certo? Diariamente, que é, eu não quero passar por essa vida, eu quero construir uma história nessa vida. Então essa foi minha grande meu incentivo de vida sempre foi esse. Muito bacana, e tem conseguido, né? E é muito legal ver que esses sonhos da menina Andréia, da adolescente Andréia, esses sonhos se concretizaram, se materializaram. E muito legal que você conseguiu transformar esse sobrenome, como você mesmo falou, que não era algo tradicional, numa marca de respeito hoje em dia, né? E sempre tem um pouco ainda essa questão do machismo, né? De associar o homem ao nome do homem. Exatamente. E olha que legal, as quebras de paradigmas nesse nosso mundo atual, né? Exatamente. Imaginar que há 35 anos atrás eu não quis assinar o nome, não era porque eu tinha nada contra a família dele ou porque eu queria ser mais importante, mas eu queria sim construir o meu nome, a minha história, a sua identidade, tá certo? A minha identidade. Eu acho que isso é importante, porque isso ninguém tira da gente, né? Com certeza. E é a prova de como a gente pode construir as duas coisas em paralelo, Exatamente. Que uma coisa não exclui necessariamente a outra, Exatamente. Né? E a Andréia menina, essa menininha lá de 12, 13 anos, já imaginava esse caminho aí de sucesso pela frente? Olha, eu na realidade, eu sou libriana com ascendente virginiano, então eu tenho elementos de personalidade muito marcantes. Eu sempre tive um interesse muito grande pela estética, por tudo que é o belo, sempre me chamou muita atenção. E tem uma característica da virginiana que é ser uma pessoa muito perfeccionista. Então eu sempre fui e sou e não consigo me enxergar como uma pessoa que não estabelece planejamento, início, meio e fim para tudo que faz. Todo mundo brinca dizendo que é uma frase que é minha cara, que é fechar ciclos, tá certo? E eu acho que é importante a gente conseguir abrir espaço no seu dia a dia para você compartilhar a sua vida com outras pessoas dentro da sua atividade, mas você conseguir cada dia fomentar dentro de você esse lado menina. Né? Essa coisa de Poliana, que foi um livro que eu li com 12 anos de idade, né? O Poliana Menina e Poliana Moça, que me ensinou muito cedo a fazer o jogo do contente. Né? Então eu não sou uma pessoa, Fernanda, de grandes sofrimentos, tá certo? Eu, na realidade, eu costumo sempre minimizar um pouco as coisas ou sempre enxergar o lado positivo das coisas, tá certo? Ou seja, por maior que seja o problema, a gente sabe que vai resolver. Tá certo? Então, assim, com um pouco de inteligência emocional, com um pouco de equilíbrio e otimismo, a gente vai superar aquilo. Óbvio que tem momentos que a terra abre, que você cai, que você sofre, que você chora, mas o normal, no meu dia a dia, eu sou uma pessoa que eu procuro que a felicidade seja daquela menina de 12 anos e trazer até hoje a Poliana menina com o jogo do contente. Ai, que delícia. Isso é uma coisa que eu trago muito pro meu consultório.
porque você sabe que o consultório da ginecologia tem muito daquele divã da psicologia, Uhum. né? Então é aquele momento terapêutico. E temos muitas pacientes, muitas mulheres que têm esse perfil mais da lamentação, da reclamação e de enxergar tudo como um grande problema. Os problemas existem, sempre vão existir, mas cabe a nós enxergarmos as soluções e tudo é a maneira como a gente enxerga isso aí. Então eu acho que esse jogo da Poliana é bem bacana, né? Então nesse momento tão difícil que a gente vem vivendo, pandemia, questão de vacina, agora era até um tsunami que ia ter por aqui, né? Que ia falar. Aí eu, nossa senhora, mas vamos lá, vamos pegar uma prancha e vamos surfar aí nessa onda. Então tudo depende muito de como a gente enxerga. E se é muito bacana a gente ter esse tipo de exemplo quando a gente está feliz com o que a gente faz, quando a gente está feliz com a nossa família, a chance de tudo dar certo Entenda a é medicina, muito maior. você tem isso como uma responsabilidade muito grande também, né, Fernanda? Porque, na verdade, quando você vai a um consultório médico, você busca, tá certo, encontrar alguém que efetivamente te abrace também, Sim. tá certo? E que a relação de confiabilidade é uma coisa extremamente importante, principalmente, aliás, em todas as áreas, mas na área de saúde se torna preponderante, né? Geralmente é um momento onde as pessoas estão mais fragilizadas, então esse acolhimento é muito importante. Exatamente. E as pessoas estão tão desacostumadas com esse olhar que eu te digo, né? Aqui a gente montou um atendimento de ginecologia bem diferente daquele tradicional. Então, todo procedimento que eu vou fazer nas minhas pacientes, claro que você se despir, fazer um exame ginecológico não é nada confortável. Ninguém tem prazer em fazer isso. Então, a gente tenta minimizar para que isso se torne o menos desconfortável possível. E aí eu sempre pergunto, qual a música que você gosta de ouvir? Me conte um pouquinho sobre você. E aí as pacientes se assustam. Ai, por quê? Vai doer? Eu, nossa, as pessoas estão tão desacostumadas a ganhar um carinho que quando ganham, acha, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. E aí fica aquela coisa, não aproveite seu momento, agora é o momento de você se permitir a ter um prazer, uma coisa do seu agrado. Então é importante que a gente se permita isso, né? Com certeza. E conta pra gente, quais foram os maiores desafios nessa caminhada? Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou? Eu acho que a minha maior dificuldade foi eu fiz sucesso muito cedo, tá? Então, eu aos 27 anos de idade, eu na realidade já tinha um reconhecimento nacional do meu trabalho, eu já tinha, na época, matérias publicadas na Veja Nacional, Folha de São Paulo, Gazeta Mercantil. Então, isso eu acho que foi muito forte para a idade que eu tinha. E eu automaticamente não tive maturidade para entender aquilo. Então a vaidade tomou conta de mim. E falando em mulheres à frente do seu tempo, ninguém melhor do que ela, Andrea Velame, a nossa convidada de hoje, que irá dividir conosco um pouquinho da sua história de desafios e conquistas. Andrea, seja muito bem-vinda. Oi, Fernanda, é um prazer estar aqui com vocês, tá? E espero que a gente consiga bater um papo bem gostoso. Com certeza, ficamos muito felizes em você aceitar o nosso convite. E pra gente começar, conta um pouquinho pra gente, quem é a Andrea Velame? Andrea Velame é uma pessoa absolutamente normal, tá? É uma mulher extremamente família. Eu tenho uma relação familiar muito forte na minha vida. É uma coisa até que é meio antagônica, porque eu sou extremamente profissional, né? Ou seja, a minha atividade profissional fala muito forte na minha vida, mas eu consegui, ao longo dos meus 30 anos aí na área de arquitetura, design, comunicação, ter uma trajetória bem sucedida e tenho filhos de 32 e 32 anos de idade, 32 e 33, e ter uma relação de amizade e cumplicidade muito grande. Então, eu considero que a Andrea é uma pessoa normal. O que difere, talvez, a minha personalidade das outras pessoas é o fato de eu ser uma pessoa muito multifacetada, tá? Eu sou uma pessoa que eu estou muito atenta a tudo que acontece no meu entorno e eu não me prendo a nada. Eu sou uma pessoa muito livre, tá certo? Então eu faço tudo que eu tenho vontade, do jeito que eu tenho vontade e buscando sempre tentar dividir um pouco desse amor que eu carrego dentro de mim, tá certo? Com simplicidade e muita gratidão por tudo que eu consegui conquistar. Isso é muito bacana, isso chama muita atenção,
Porque no mundo tão polarizado hoje em dia, onde a mulher ela é vista ou como profissional ou como uma dona de casa, uma mãe de família, a gente vê uma profissional de sucesso que consegue agregar as duas coisas, realmente encanta. E não é à toa que você está aqui com a gente para dividir um pouquinho desse segredo, né? E como foi que surgiu esse interesse em empreender? É algo que vem de família ou surgiu na Andréa ainda menina? Fernanda, eu sempre fui uma pessoa muito da linha de frente, tá? Ou seja, eu sempre fui líder de classe, eu sempre tive à frente dos grêmios escolares, das gincanas. Eu uso um termo para me definir que é engraçado, que é assim, eu acho que eu sou uma pessoa fazedora, tá? Eu gosto de fazer coisas, eu gosto de realizar coisas. E desde muito cedo mesmo, eu digo, acho que com 11, 12 anos de idade, e quando eu comecei a desejar coisas, né, os bens materiais de consumo, a roupa, ou isso, aquela festinha, isso que eu poderia, eu muito cedo também achei que aquilo não deveria ter o peso e a responsabilidade sobre meus pais, que eu precisaria também achar caminhos para buscar a minha realização. Então, desde muito cedo, eu criei 300 coisas, produzia, fabricava, vendia, tá certo? E eu tinha na minha cabeça que eu sou filha de caminhoneiro, tá? O meu nome não é um nome tradicional, de nenhuma família tradicional, e talvez aos 12, 13 anos de idade eu tenha decidido que eu ia transformar o meu sobrenome numa marca, tá? Então eu na realidade já tenho 35 anos de casada, tenho 42 anos que estou com o Inácio, nós namoramos 9 anos, eu estou com meu marido desde os 13 anos de idade, tá? Mas eu até, ele mesmo brinca muito de que às vezes chega convite lá em casa e nasce o velame. Ou seja, eu na realidade tenho o sobrenome Barreto, desde que eu me casei, mas eu queria muito fazer o meu nome e criar a minha história. Eu acho que a nossa vida ela é muito complicada, né? Não existe felicidade plena, o que existem são realmente alguns momentos de felicidade. Mas eu acho que a gente precisa vir a esse mundo para construir alguma coisa diferente. Então isso foi minha meta de vida, é minha meta de vida, tá certo? Diariamente, que é, eu não quero passar por essa vida, eu quero construir uma história nessa vida. Então essa foi minha grande meu incentivo de vida sempre foi esse. Muito bacana, e tem conseguido, né? E é muito legal ver que esses sonhos da menina Andréia, da adolescente Andréia, esses sonhos se concretizaram, se materializaram. E muito legal que você conseguiu transformar esse sobrenome, como você mesmo falou, que não era algo tradicional, numa marca de respeito hoje em dia, né? E sempre tem um pouco ainda essa questão do machismo, né? De associar o homem ao nome do homem. Exatamente. E olha que legal, as quebras de paradigmas nesse nosso mundo atual, né? Exatamente. Imaginar que há 35 anos atrás eu não quis assinar o nome, não era porque eu tinha nada contra a família dele ou porque eu queria ser mais importante, mas eu queria sim construir o meu nome, a minha história, a sua identidade, tá certo? A minha identidade. Eu acho que isso é importante, porque isso ninguém tira da gente, né? Com certeza. E é a prova de como a gente pode construir as duas coisas em paralelo, Exatamente. que uma coisa não exclui necessariamente a outra, Exatamente. Né? E a Andréa menina, essa menininha lá de 12, 13 anos, já imaginava esse caminho aí de sucesso pela frente? Olha, eu na realidade, eu sou libriana com ascendente virginiano, então eu tenho elementos de personalidade muito marcantes. Eu sempre tive um interesse muito grande pela estética, por tudo que é o belo, sempre me chamou muita atenção. E tem uma característica da virginiana que é ser uma pessoa muito perfeccionista. Então, eu sempre fui e sou e não consigo me enxergar como uma pessoa que não estabelece planejamento, início, meio e fim para tudo que faz. Todo mundo brinca dizendo que é uma frase que é minha cara, que é fechar ciclos, tá certo? E eu acho que é importante a gente conseguir abrir espaço no seu dia a dia para você compartilhar a sua vida com outras pessoas dentro da sua atividade, mas você conseguir cada dia fomentar dentro de você esse lado menina. Né? Essa coisa de Poliana, que foi um livro que eu li com 12 anos de idade, né? O Poliana menina e Poliana moça,
que me ensinou muito cedo a fazer o jogo do contente, né? Então eu não sou uma pessoa, Fernanda, de grandes sofrimentos, tá certo? Eu, na realidade, eu costumo sempre minimizar um pouco as coisas ou sempre enxergar o lado positivo das coisas, tá certo? Ou seja, por maior que seja o problema, a gente sabe que vai resolver, tá certo? Então, assim, com um pouco de inteligência emocional, com um pouco de equilíbrio e otimismo, a gente vai superar aquilo. Óbvio que tem momentos que a terra abre, que você cai, que você sofre, que você chora, mas o normal, no meu dia a dia, eu sou uma pessoa que eu procuro que a felicidade seja daquela menina de 12 anos e trazer até hoje a Poliana menina com o jogo do contente. Ai, que delícia. Isso é uma coisa que eu trago muito pro meu consultório, porque você sabe que o consultório da ginecologia tem muito daquele divã da psicologia, né? Então é aquele momento terapêutico. E temos muitas pacientes, muitas mulheres que têm esse perfil mais da lamentação, da reclamação e de enxergar tudo como um grande problema. Os problemas existem, sempre vão existir, mas cabe a nós enxergarmos as soluções e tudo é a maneira como a gente enxerga isso aí. Então eu acho que esse jogo da Poliana é bem bacana, né? Então nesse momento tão difícil que a gente vem vivendo, pandemia, questão de vacina, agora era até um tsunami que ia ter por aqui, né? Que ia falar. Aí eu, nossa senhora, mas vamos lá, vamos pegar uma prancha e vamos surfar aí nessa onda. Então tudo depende muito de como a gente enxerga. E se é muito bacana a gente ter esse tipo de exemplo quando a gente está feliz com o que a gente faz, quando a gente está feliz com a nossa família, a chance de tudo dar certo Entenda a medicina, você tem isso como uma responsabilidade muito grande também, né, Fernanda? Porque, na verdade, quando você vai a um consultório médico, você busca, tá certo, encontrar alguém que efetivamente te abrace também, tá certo? E que a relação de confiabilidade é uma coisa extremamente importante, principalmente, aliás, em todas as áreas, mas na área de saúde se torna preponderante, né? Geralmente é um momento onde as pessoas estão mais fragilizadas, então esse acolhimento é muito importante. Exatamente. E as pessoas estão tão desacostumadas com esse olhar que eu te digo, né? Aqui a gente montou um atendimento de ginecologia bem diferente daquele tradicional. Então, todo procedimento que eu vou fazer nas minhas pacientes, claro que você se despir, fazer um exame ginecológico não é nada confortável. Ninguém tem prazer em fazer isso. Então, a gente tenta minimizar para que isso se torne o menos desconfortável possível. E aí eu sempre pergunto, qual a música que você gosta de ouvir? Me conte um pouquinho sobre você. E aí as pacientes se assustam. Ai, por quê? Vai doer? Eu, nossa, as pessoas estão tão desacostumadas a ganhar um carinho que quando ganham, acham, né? Quando a escola é demais, o santo desconfia. E aí fica aquela coisa, não aproveite seu momento, agora é o momento de você se permitir a ter um prazer, uma coisa do seu agrado. Então é importante que a gente se permita isso, né? E conta pra gente, quais foram os maiores desafios nessa caminhada? Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou? Eu acho que a minha maior dificuldade foi... Eu fiz sucesso muito cedo, tá? Então, eu aos 27 anos de idade, eu na realidade já tinha um reconhecimento nacional do meu trabalho, eu já tinha, na época, matérias publicadas na Veja Nacional, Folha de São Paulo, Gazeta Mercantil. Então, isso eu acho que foi muito forte para a idade que eu tinha. E eu automaticamente não tive maturidade para entender aquilo. Então, a vaidade tomou conta de mim naquela fase, tá certo? Então, eu acho que o grande pedágio que eu paguei na vida foi não ter conseguido administrar a simplicidade e ter permitido que a vaidade tomasse conta de mim. E ter idade para recomeçar com um olhar diferenciado, né? Tanto que é uma coisa... Quando algumas pessoas me perguntam assim, o que você diria para quem está começando ou fazer de novo? Pés fincados na terra e a cabeça que tem que voar, tá certo? Para que você tenha sonhos e você consiga se recriar, mas nunca perder a sua essência, porque não existe sucesso, né? O que existe na realidade é uma confirmação de um talento ou de uma realização de que você fez coisas bacanas. Mas tem que matar um leão todo dia para provar que você é boa. A essência é aquilo que ninguém tira, né? Aquilo que você leva para sempre. Exatamente. Então, o sucesso, o reconhecimento é fantástico, mas realmente quando a gente se deixa
levar por isso, ainda mais nesse mundo tão cruel que parece que tem mais gente torcendo para que dê errado do que dê certo, né? Eu sofri muito exatamente por isso, por conta disso, porque quando você na realidade não consegue estar preparado para isso, você desperta naturalmente inveja, desperta naturalmente sentimentos negativos, mas quando você está focada dentro de você, com a sua fé, com a sua família, com seus amigos de verdade, você consegue entender, separar um pouco uma coisa da outra, você não se deixar levar. Mas faz parte do aprendizado da vida. Faz parte, e assim, e para a idade é absolutamente normal. Hoje que já passou, o tempo já dobrou, eu acho que hoje na você realidade tem foi muito cedo, as coisas vieram para mim, sempre as coisas vêm para mim de uma forma muito intensa. Como eu sou intensa, tudo veio de uma forma muito intensa também. E aos 27 anos foi difícil administrar isso. Eu imagino, mas que bom, como você mesmo falou, que teve tempo para poder tempo para refazer. E é uma coisa bacana que você pode passar até para os seus filhos isso, exatamente, né? E aí eles conseguem também traçar um caminho bacana, talvez tomando menos porrada do que a com mãe. certeza. A mãe foi blindando eles e mostrando o caminho. Exatamente, foi ajudando, né? E você achou que pelo fato de ser mulher, teve alguma dificuldade maior, por estar à frente do seu tempo, sendo uma mulher, você sofreu um pouco mais de preconceito, teve mais dificuldade nesse sentido ou não? Não, eu na realidade talvez assim, o maior preconceito que eu tive, que eu acho que a gente, que eu ainda sinto um pouco hoje, é o fato de, eu não tive dificuldade como profissional no meu segmento, pelo fato de ser mulher, ter dificuldade com isso. A minha maior dificuldade é como empreendedora e como uma mulher de negócios, eu tenho muita relação com homens, tá? Então, é muito engraçado, porque é normal eu sentar com um executivo de uma determinada empresa e eles meio que se surpreenderem comigo, como se o que eu estava ali dizendo para eles não fosse possível de eles estarem ouvindo de uma mulher. De uma mulher. Tá certo? Então, mas assim... E o próprio preconceito social, tá certo? De eu ser uma mulher que vou para um almoço de negócios com 3, 4 homens e faço empreendimentos fora da Bahia e viajo e tenho reuniões de negócios. Então isso é engraçado, que mesmo hoje, em 2021, ainda é muito difícil das pessoas aceitarem, tá? E eu digo que eu tenho a convicção de que eu estou casada, tá certo? Com o meu primeiro namorado aos 13 anos de idade, porque é o maior fã do meu trabalho e que nunca impediu em nada o meu crescimento, muito pelo contrário. Então eu não precisei conviver com ciúme, com disputas, com nada disso. Se eu precisar estar em Salvador hoje, eu estou. Se eu estiver em São Paulo, eu estou. Se eu precisar estar em Milão, em Nova York, eu vou estar sendo respeitada pela minha família, tá certo? Pelo que eu estou desenvolvendo. Então isso é bacana. Isso é muito importante, essa parceria, esse apoio. Você tendo esse apoio em casa, então você já sai blindada, você já sai segura do que você tem, do que você é, e não precisa temer muita coisa. Exatamente. Né? E como é seu marido com essa questão do seu trabalho e tudo? Ele costuma te acompanhar ou não? Ele deixa você ir, mas é bem tranquilo? Ele é bem tranquilo. Ele, na realidade, é uma pessoa muito discreta, tá certo? Então, ele é meu oposto absoluto, tá certo? E quando solicitado, se eu peço para ele ir em alguns eventos, algumas coisas, ele me prestigia, sim. Mas não é a praia dele, ele não gosta de aparecer, não gosta de nada que tenha uma invasão da nossa vida pessoal, mas ele aprendeu de que essa é a minha vida, tá certo? A minha vida é uma vida pública, tá certo? Então não tem como mudar a minha história. Né? Ou seja, eu venho da área de comunicação, de 11 anos de televisão, 15 anos como dona de editora, tá certo? Ou seja, faço eventos, grandes eventos. Então eu passei a minha trajetória sempre ligada à mídia e à comunicação. Então não tem como. Mas a gente conseguiu achar um ponto de equilíbrio. Conseguiu, tanto conseguiu que desde os 13 anos, olha que exemplo fantástico. Agora me diz uma coisa, a pergunta que não quer calar. Como é que você conseguiu, de forma surpreendente, conciliar essa formação familiar com essa evolução, esse destaque profissional? Como é que você conseguiu dar conta tão bem dessas duas coisas? Fernanda, olha, eu na realidade atribuo um pouco a minha história
em momentos bem marcantes, tá? Quando eu fui mãe nova, né? Eu tive filhos com 22 e 23 anos de idade. E foi a época que eu mais trabalhei na minha vida. Eu trabalhava muito, 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 muito. Então eu não fui uma mãe presente na infância dos meus filhos, tá? E quando eu tive o problema, tá certo, profissional, onde meu mundo caiu profissionalmente, foi quando eu tinha 27 anos, meus filhos estavam exatamente na fase da adolescência. Foi muito interessante porque a minha válvula de escape naquele momento, onde eu questionava se eu não era uma mentira profissional, porque eu não tinha conseguido fazer o sucesso que eu achava que eu era, o meu apoio foi todo voltado para minha família, tá certo? Então, eu, Inácio e Natália e Bruno, que são meus filhos, a gente fortaleceu muito o que eu chamo do nosso símbolo do infinito, que são nós quatro realmente muito unidos. E eu também tinha feito uma opção de ser menos mãe e mais amiga, tá? Então eu nunca fui uma mãe rigorosa, eu nunca fui uma mãe de cobrar resultados de escola, eu nunca fui a mãe de tira a mão do cotovelo, tá na hora de escovar o dente, tá na hora disso, tá na hora daquilo. Eu sou uma pessoa livre e criei meus filhos de uma forma mais livre, mas tendo como maior referência respeito, tá certo? E verdade. Então, eu acho que isso foi o que nos uniu muito. Então, hoje eu vejo muitos amigos que me perguntam, gente, eu não consigo entender como é que você consegue sair para almoçar com os meninos, jantar com os meninos, viajar com os meninos, tudo, vocês são os 6 hoje, tá certo? Porque já, os dois, Bruno já vai casar agora e Natália já é casada. Nós andamos agora os 6. Eu acho que o segredo disso foi, Deus deu uma parada na minha vida na hora certa, para que eu tomasse conta dos meus filhos na hora certa, que era na adolescência, e a gente fortaleceu uma relação de amizade para todo sempre, tá? E eu não tenho a menor capacidade de abrir mão da minha vida profissional. Existem 2 pessoas distintas, Andrea Velame, a profissional, tá? E Andrea, mãe, esposa, dona de casa, filha, cunhada e etc. Mas não dá para desassociar porque eu não sobrevivo sem ser uma fazedora. Que bom que você conseguiu encaixar essas 2 coisas, esses 2 perfis, digamos assim, né, de uma forma tão plena. E voltando ainda um pouquinho naquele assunto das crises, olha só, justamente no momento da adolescência, que às vezes é um momento tão difícil de uma mãe conseguir se aproximar, de uma mãe ter acesso ao seu filho, foi justamente quando você teve a crise profissional e você conseguiu fazer essa união maior com seus filhos. Então, Deus não quer nada errado, tá vendo? As coisas acontecem na hora certa, né? Tudo é planejado. Pois é, mas agora eu já tô sabendo que tem novas expectativas aí para essa vovó Andréa que tá para nascer. E aí, como é que tá esse coração? Nossa, é um outro sentimento muito especial. Há um ano atrás eu perdi minha mãe e a gente na realidade estuda e lê muito sobre finitude, tem talvez um determinado momento que a gente até deseja que a pessoa que você ama voe para que ela pare de sofrer, tá? Mas por mais preparado que a gente esteja, na hora da perda efetiva é um baque muito grande. E para mim foi uma coisa que me abalou muito. Eu perdi minha mãe em setembro do ano passado e Natália já tinha 5 anos de casada e não tinha planos de ter filhos porque está no auge da vida profissional e gosta muito de viajar e tal, e tal, e tal. E no final de janeiro, Nath ficou grávida, né? E quando a gente soube, né, o sexo, que era uma menina, já foi uma alegria absurda e a alegria não poderia ser maior quando eu soube que a minha neta ia ter o nome da minha mãe, que é Joana. Oh, que coisa linda! Então, Maria Joana está chegando agora, dia 7 de novembro, e eu também acho que tudo está escrito e que a gente vem vivendo histórias e que Deus me deu uma outra grande oportunidade, que é o privilégio de reescrever uma nova história. Então eu estou assim, com o coração transbordando de amor
sonhando com minha Jojo, tá certo? E tentando me desdobrar em 200, porque eu não vou conseguir ser uma avó tradicional. E nem Jojo quer isso. Jojo quer que a avó dela continue à frente do seu tempo, uma avó super moderna. Então, estou aí tentando administrar, assumindo o escritório de Nath por esses 60 dias que ela vai ficar afastada e dando conta de todas as minhas outras atividades, porque eu não consigo parar, né? Não vai parar, e é isso que Jojo vai gostar, e vai colar em Nath com você, e são essas mulheres de sucesso. Com certeza. Olha, Andréa, muito obrigado mesmo, foi muito bacana ter você aqui com a gente, e eu acho que é uma história realmente inspiradora, né, para essas meninas que estão aí muito sem perspectiva, sem saber para onde ir, esse mundo ainda um tanto quanto machista, que tenta colocar a mulher naquele lugarzinho dela que não é o lugar dela. E a gente ter exemplo como o seu realmente aquece o coração e nos enche de esperança para arregaçarmos as mangas e seguirmos em frente em luta dos nossos sonhos. Eu te agradeço muito, desejo a vocês muito sucesso também e deixo o meu registro aqui, tá? De tentar mostrar. As pacientes hoje querem muito andar com aquela muleta dos remédios. Então tá triste que é um remédio, tá feliz demais que é um remédio, e a gente precisa entender que a vida não é assim. A vida tem desses altos e baixos e a gente precisa viver isso de verdade, né? E descomplicar. Eu acho que o grande problema hoje das pessoas é a complicação. O povo vai complicando cada vez mais e buscando determinadas coisas que são muito inatingíveis, né? Não existe felicidade plena o tempo inteiro, tá certo? É uma coisa do sucesso que você falou, né? Então a vida o sucesso até, eu uso muito pouco essa palavra, porque para mim sucesso ele tem que estar alinhado a 200 coisas. Eu não acho que eu sou uma pessoa de sucesso porque o que eu tenho de credibilidade e de marca não é compatível com o que eu ganho. Então não é o sucesso que as pessoas acham que é, tá certo? Então, às vezes você vê uma pessoa que ganha muito dinheiro, que tem muito sucesso, mas não é feliz. Exatamente. Os grandes artistas, né, que vivem em depressão e etc. Toda hora se matando, envolvido em droga, em solidão e etc. Exatamente. Então, sucesso é uma palavra. É um conjunto de coisas. Como felicidade. Tá certo? Ela não existe da forma que as pessoas falam. Eu acho que existem pessoas que se destacam, né? E a gente se destaca quando a gente se propõe a fechar ciclos. Começa uma coisa, faz bem, termina, começa outra, faz bem, termina, porque aí não tem como dar errado. Mas é maravilhoso, porque a gente realmente consegue se superar a cada dia, mas construindo história. Porque as grandes mulheres precisam construir grandes histórias. Com certeza. Tá bom? Obrigada a vocês e mais sucesso. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima.